Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos acabamos encontrando como destino. Porque você acorda todos os dias com a sensação de que está atrasado para algo que nunca foi definido. O que se perdeu no caminho entre o que te prometeram e o que você realmente sente. E por que, mesmo cercado por possibilidades infinitas, tudo parece sem forma, como um sonho que se dissolve ao tentar ser lembrado. Talvez essa inquietação não seja apenas um desconforto passageiro, mas um chamado, um sussurro antigo, vindo das profundezas da sua psique, tentando quebrar a superfície do seu mundo domesticado. Talvez você não esteja apenas desconectado desta geração, talvez esteja à deriva em uma era que amputou suas raízes simbólicas, que substituiu sentido por estímulo, pertencimento por performance. Você foi ensinado a se adaptar, a se moldar, a acelerar, mas nunca a mergulhar. Alimentaram seu ego com metas, rótulos e ambições emprestadas, enquanto o self, essa entidade silenciosa e indomável, observava das sombras. Quantos pedaços de si mesmo você precisou abandonar para caber nos moldes de uma identidade vendável? Que o que acontece com uma alma que se dispersa em fragmentos para atender às exigências de um tempo que valoriza a aparência acima da essência? Talvez seja esse o verdadeiro exílio. Estar cercado de tudo, mas ausente de si. Você está perdido, não porque não tem um caminho, mas porque o mapa que te deram não foi desenhado a partir do seu território interior. A geração do agora vive sob o império da superfície, likes, notificações, máscaras sociais, e esqueceu como se escuta o próprio vazio. Fugimos do silêncio como se fosse um predador, mas é nele que habita o oráculo. E se essa confusão que te consome não for um erro, mas um rito de passagem? E se estar perdido for, na verdade, o início de um reencontro com partes suas que foram banidas, censuradas, esquecidas? Este vídeo não vai te oferecer respostas prontas, nem fórmulas rápidas de pertencimento. Ele vai te desorientar, porque só no caos simbólico o inconsciente começa a falar. Ao longo desta jornada, você será confrontado com imagens que incomodam, palavras que ecoam como espelhos partidos, memórias que talvez preferisse manter enterradas. Mas é nesse desconforto que mora a possibilidade de integrar. Cada trecho do que virá a seguir será como um portal aberto dentro da sua própria história. Um convite àquilo que Jung chamou de processo de individuação. A descida ao inconsciente, onde o ouro da alma repousa, misturado à lama do não vivido. Então, esteja atento. Há símbolos esperando para emergir, não para te entreter, mas para te transformar. Há feridas que não pedem cura, mas reconhecimento. Há sonhos que você não lembra, mas que ainda moldam seus passos. Este não é apenas um vídeo. É uma travessia psíquica, uma invocação ao que foi rejeitado em nome da adaptação. Se tiver coragem de continuar, talvez descubra que estar perdido é apenas o nome que damos ao início de toda verdadeira busca, e que, no fundo, nunca foi você quem se perdeu. Foi o mundo que se esqueceu de como se encontra uma alma. Você não se perdeu agora. Você foi se perdendo aos poucos, cada vez que silenciou uma emoção para caber em um papel que nunca escolheu. A criança que você foi ainda grita em silêncio, sufocada sob a armadura que construiu para sobreviver a um mundo que não soube acolher sua vulnerabilidade. Há um lugar dentro de você onde o tempo não passou. Um quarto trancado onde moram medos antigos, promessas esquecidas e a dor muda de não ter sido visto com verdade. Não é a geração que te rejeita, é o eco das vozes que você aprendeu a carregar, dizendo que seu valor depende do quanto consegue se apagar. E talvez, sem perceber, você tenha se tornado o carcereiro de si mesmo. Vivemos em um tempo onde a alma é interrompida. Tudo precisa ser imediato, claro, vendável. Mas a psique não fala em slogans, ela sussurra em símbolos. E quando esses símbolos não são escutados, eles adoecem. As crises que você evita, os sentimentos que racionaliza, os vazios que preenche com distração, tudo isso são partes suas pedindo passagem, tentando emergir do inconsciente como mitos não contados. Você não está confuso. Você está habitado por imagens que ainda não foram traduzidas em consciência,
E enquanto negar essa linguagem ancestral, continuará buscando fora o que só pode ser encontrado ao descer para dentro. Você acredita que falta alguma coisa, mas talvez o que esteja demais é justamente o que nunca foi seu. Você carrega expectativas, comparações, exigências, mas não reconhece os próprios desejos, porque eles foram engolidos por vozes externas antes mesmo de serem nomeados. Como se todas as vezes em que tentou ser verdadeiro, algo ou alguém tivesse dito: isso não é suficiente. E agora, cada tentativa de autenticidade parece perigosa, como se ser quem se é fosse um risco que não vale a dor. Mas a alma sabe, e ela cobra, mesmo em silêncio. A sensação de estar perdido é o preço de viver com o coração exilado da própria história. A geração da performance não nos ensinou a escutar os próprios abismos. Aprendemos a sorrir sem alegria, a desejar sem querer, a seguir sem saber para onde. E nessa avalanche de estímulos, o silêncio se tornou insuportável, porque é nele que todas as perguntas retornam. Mas não há evolução sem confronto. O que você sente como desorientação pode ser o início de um colapso necessário, o rompimento de uma máscara que já não sustenta o peso da alma que pulsa por trás dela. A dor que te habita não é fraqueza, é o grito do self, exigindo que você volte a si. Talvez agora você sinta um incômodo estranho, como se algo estivesse se movendo lentamente dentro do seu peito. Não é desconforto, é lembrança. A lembrança de um você que existia antes das adaptações, antes das desistências, antes das versões domesticadas que inventou para ser aceito. O que te assusta não é estar perdido, é perceber que o caminho de volta exige atravessar tudo o que você tentou esquecer. E se você escutar com atenção, talvez perceba: o chamado não vem de fora. Ele sempre veio de dentro, disfarçado de angústia, travestido de confusão, mas carregando o nome secreto da sua verdade. Você tenta controlar tudo porque, em algum momento, sentiu que perdeu o controle de si. E o mundo moderno, ao invés de curar essa ferida, a transformou em virtude, produtividade, foco, desempenho, nomes sofisticados para a negação do caos interno. Mas o inconsciente não aceita ser ignorado. Ele se manifesta em impulsos que você não entende, em relacionamentos que se repetem como padrões invisíveis, em uma tristeza crônica que não encontra explicação. O que você chama de fracasso pode ser, na verdade, um recado simbólico. Algo dentro de você se recusa a continuar sendo o que os outros moldaram. Há partes suas que ainda vivem em cavernas, fragmentos que nunca amadureceram, porque foram soterrados sob o peso do que era urgente, do que era útil, do que era esperado. E agora, esses fragmentos gritam. Eles sabotam seus planos, atrasam seus passos, criam labirintos onde você queria só uma estrada reta. Mas não são inimigos, são mensageiros. Eles vêm do subsolo da alma pedindo para serem vistos, e não se libertarão até que sejam integrados. Fugir deles é continuar perdido. Encará-los é começar a desenhar, com sangue e consciência, o mapa do seu retorno. Quantas vezes você se traiu para não ser abandonado? Quantas vezes se calou para não provocar conflito? E em nome de quais silêncios você sacrificou a própria integridade? Essa geração normalizou a amputação emocional como estratégia de sobrevivência, mas esqueceu de dizer que tudo o que é reprimido apodrece em silêncio. E apodrecer por dentro tem cheiro, tem peso, tem cor. Só não tem linguagem até que você tenha coragem de nomear. Há dores que não passam porque não foram sentidas. Há identidades que não surgem porque você ainda tenta sustentar aquela que os outros projetaram. Mas a alma não mente. Ela vai adoecer o corpo, os vínculos, o destino, até que você a escute de verdade. Há um tipo de solidão que não nasce da falta de companhia, mas da ausência de si. Você pode estar rodeado de vozes e ainda sentir um silêncio insuportável. Pode seguir todos os caminhos certos e ainda assim sentir-se eternamente fora de lugar. Esse deslocamento existencial não é casual. É o efeito de uma psique que foi desmembrada em pedaços que nunca mais se encontraram. Você quer se sentir inteiro,
mas esqueceu como se costura a alma com presença. E talvez precise, antes de tudo, reaprender a se sentar no escuro com as próprias feridas. Não para curá-las de imediato, mas para escutá-las como se fossem oráculos. Porque, no fundo, elas são. O que te falta não é direção, é profundidade. Você não precisa de mais metas, mais cursos, mais respostas prontas. Precisa de silêncio, de sombra, de coragem para caminhar onde ninguém pode ir por você. O inconsciente não grita, ele repete. E se você continuar correndo, continuará escutando os mesmos ecos, encontrando os mesmos muros, desejando o mesmo alívio que nunca vem. Talvez o primeiro passo para se encontrar seja admitir que estar perdido é, na verdade, um sintoma de estar tentando viver uma vida que não lhe pertence. E então, algo novo pode emergir. Não como ideia, mas como presença. Algo que sempre esteve aí, esperando o fim das distrações para enfim respirar. Às vezes, o que chamamos de identidade é apenas a coleção de armaduras que vestimos para sobreviver ao abandono. Você acredita que sabe quem é, mas será que esse eu que você defende com tanto esforço nasceu do seu silêncio ou foi moldado pelas exigências de quem nunca te enxergou por inteiro? Talvez sua confusão não seja um erro, mas um convite, um pedido desesperado da alma para que você pare de interpretar personagens e comece, enfim, a descer ao porão onde se esconde o verdadeiro autor da sua história. Porque não se trata de se reinventar, trata-se de se recordar. Há um grito sufocado em cada escolha que você faz apenas para agradar. Há uma tristeza densa por trás de cada sim que você deu quando queria gritar não. E o corpo sabe. Ele começa a falhar, a resistir, a congelar. Porque cada vez que você traz seu desejo mais íntimo, uma parte de você se despede em silêncio, como se morresse aos poucos. Esta geração aprendeu a se desconectar da dor para continuar funcionando, mas o preço disso é altíssimo, um vazio que nenhum prazer pode preencher. A anestesia psíquica é confortável, até o dia em que você acorda no meio da noite sem saber quem é, nem o que está fazendo com a própria vida. Você já se perguntou por que repete os mesmos erros? Por que se sabota justamente quando está prestes a alcançar algo? Por que atrai pessoas que sempre tocam a mesma ferida? Isso não é azar, é destino psíquico. É o inconsciente em movimento, tentando te fazer ver o que você se recusa a encarar. Cada padrão que se repete carrega uma chave, e cada chave só se revela quando você aceita atravessar o labirinto, em vez de fugir dele. Porque a alma tem um plano que o ego não entende, e esse plano exige enfrentamento. Não há evolução real sem atravessar a sombra que você jurou enterrar. É aqui que começa a verdadeira jornada, quando você deixa de procurar respostas prontas e começa a investigar os próprios símbolos, quando percebe que o sentimento de inadequação é, na verdade, o reflexo de uma alma que se cansou de ser ignorada, que as crises existenciais não são sinais de fracasso, mas de parto, um nascimento lento e doloroso de algo que não tem nome, mas que clama para emergir. Você sente esse chamado nas entrelinhas do cotidiano, em um cansaço que não passa, em uma saudade que não tem objeto, em uma lágrima que surge sem razão. Esses sinais não são ruídos, são portais. E quando você ousa atravessar esses portais, algo muda. Ainda não é clareza, ainda não é alívio, mas é presença. Você começa a perceber que há algo dentro de você que sempre observou. Tudo em silêncio, esperando que você parasse de fugir. Esse algo não quer performance, não quer aplausos, não quer explicações. Ele quer verdade. Quer que você volte a si com a mesma ternura com que se resgataria uma criança perdida. Porque talvez, no fim das contas, se sentir perdido nesta geração seja apenas o sintoma de quem, finalmente, está pronto para se encontrar. De dentro para fora. Você aprendeu a seguir modelos porque o medo de errar foi maior do que o desejo de se ouvir. Cresceu acreditando que liberdade era fazer escolhas entre opções já dadas, sem perceber que a verdadeira liberdade começa onde termina o roteiro herdado. Mas há um ponto em que a alma começa a rejeitar a imitação,
E então surgem os sintomas: ansiedade, apatia, insônia, uma sensação constante de estar deslocado, como se vivesse uma vida que não lhe serve. Isso não é falha, é linguagem. É a forma como o inconsciente diz: esse caminho não é seu. E ignorar esse chamado é caminhar para o colapso com um sorriso no rosto. Há traumas silenciosos que você carrega sem saber. Não porque os esqueceu, mas porque aprendeu a chamá-los por outros nomes. Responsabilidade, maturidade, praticidade. Você se tornou funcional, mas perdeu contato com a própria essência. E o pior é que, aos olhos do mundo, isso parece um sucesso. Você aprendeu a performar bem-estar, a encenar autoconfiança, a mentir para si com uma voz firme. Mas a alma sabe, e ela não aceita ser enterrada por muito tempo. Um dia, tudo aquilo que foi negado volta, e volta com fome. Não para punir, mas para exigir integração. Porque o que não é sentido vira repetição, e o que não é enfrentado se transforma em destino. Você não está cansado da vida, está exausto de fingir, exausto de sorrir sem sentir, de trabalhar sem propósito, de se relacionar sem presença, exausto de se adaptar a ambientes que não te reconhecem, de sustentar vínculos que exigem que você esconda partes essenciais de si. E essa exaustão é sagrada, porque ela te paralisa onde antes você fingia movimento. Ela te obriga a pausar, e nessa pausa algo começa a emergir. Uma saudade antiga, talvez, um eco de quem você foi antes de aprender a ser o que esperavam. E essa memória emocional não precisa de lógica, ela precisa de espaço. Nesse espaço, você começa a vislumbrar outro tipo de força. Não a força de resistir, mas a de se render. Render-se não como desistência, mas como ato radical de escuta. Escutar o corpo, escutar os sonhos, escutar os sinais que a vida sempre tentou te enviar, mas que você ignorou em nome da pressa. É aqui que começa o renascimento simbólico. Você percebe que não precisa de uma nova versão de si. Precisa recuperar aquela que foi esquecida. A que não tem nome, mas tem verdade. A que sente medo, mas se move mesmo assim. A que sangra, mas se recusa a morrer anestesiada. E então, você entende que estar perdido nunca foi o problema. O verdadeiro perigo é se encontrar num lugar onde sua alma não pode respirar. Porque há uma diferença imensa entre estar perdido e estar aprisionado. O perdido ainda tem movimento, ainda pode buscar. O aprisionado já se acomodou. E talvez o fato de você se sentir perdido seja o último suspiro da sua autenticidade tentando sobreviver. E isso, apesar da dor, é um bom sinal. Porque significa que algo dentro de você ainda não desistiu. Há partes de você que nunca foram vistas. Não porque estavam escondidas, mas porque ninguém soube olhar com profundidade suficiente. E então você aprendeu a esconder até de si o que ninguém soube acolher. Criou máscaras não por vaidade, mas por sobrevivência. Adaptou-se aos códigos de um mundo que recompensa a performance e silencia a verdade. Mas toda máscara tem um peso, e quanto mais tempo ela é usada, mais difícil se torna lembrar o rosto que há por baixo. E quando você sente que não sabe mais quem é, talvez o que esteja acontecendo não seja um colapso, mas uma convocação. O chamado para remover cada camada de proteção que já não serve. Nesse ponto, tudo começa a incomodar. As conversas superficiais, os trabalhos que drenam a alma, os relacionamentos que exigem que você esconda a dor atrás do riso. E esse incômodo não é ingratidão, é lucidez. É o sinal de que você está despertando, de que sua consciência começou a se mover em direção à inteireza. E esse processo, apesar de solitário, é sagrado, porque há momentos na vida em que ninguém pode te acompanhar. São travessias internas, onde o único guia confiável é o eco da sua verdade, mais antiga, a mesma que foi sufocada para caber no mundo e que agora exige espaço para respirar. Você percebe que os maiores cárceres não têm grades, têm expectativas, que a prisão mais cruel é aquela construída com os deveria que você herdou. E então algo começa a ruir, o desejo de agradar, a ânsia de aprovação, a busca por validação externa.
Porque quando a alma começa a acordar, ela não aceita mais migalhas emocionais. Ela exige banquetes de presença. Exige vínculos com raízes, palavras com alma, gestos que toquem. E talvez por isso você tenha sentido tanto medo de mudar, porque pressente que a transformação verdadeira exige perdas. E está certo, exige sim. Mas são perdas que libertam. Nesse processo, não se trata de encontrar um novo caminho, mas de se tornar o caminho. De entender que tudo aquilo que você procurava fora sempre esteve dentro. A força, a direção, o sentido. Não como respostas prontas, mas como intuições silenciosas que surgem quando você aprende a escutar além do ruído. É aqui que o labirinto revela sua real função. Não confundir, mas purificar. Não punir, mas conduzir. Porque o centro do labirinto nunca esteve fora. Sempre foi você. E toda a sensação de estar perdido, na verdade, era o mapa invertido da sua verdade. Negada, e então, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não assusta. Ele acolhe. Você não sente mais urgência em chegar. Sente presença no estar. Porque agora você sabe. Não há mais ninguém a impressionar, nenhum ideal a cumprir, nenhuma armadura a sustentar. Há apenas o encontro inevitável com aquilo que você sempre foi, mas que passou a vida tentando não ser. E talvez esse seja o verdadeiro retorno. Não ao mundo, não ao outro, mas a si. Um retorno sem alarde, sem espetáculo, mas com a intensidade silenciosa de quem finalmente voltou ao próprio centro, inteiro. Agora, diante de você, o espelho que antes refletia uma imagem distorcida começa a se desfazer. A máscara que você usou por tanto tempo para se proteger das sombras que evitava cai lentamente, revelando o que estava oculto nas profundezas da sua psique. Não é um fim, nunca foi. O que você sente agora é o peso da verdadeira revelação. A sensação de que, ao retirar essa camada de identidade imposta, algo dentro de você começou a brilhar. Uma luz frágil, mas intensa o suficiente para iluminar os recantos mais sombrios do seu ser. Você reconhece que esteve perdido, mas que agora algo dentro de si responde. Algo que nunca se esqueceu, mas que você não soubera ouvir. A viagem. Até aqui não foi apenas uma busca por respostas. Foi o encontro com os labirintos que você construiu e com os monstros que você temia enfrentar. Mas agora, você vê que o verdadeiro monstro não era a dor, nem os erros passados, mas a negação de si mesmo. Foi a rejeição de quem você era em essência, que alimentou o vazio que tanto procurava preencher. E agora, diante dessa consciência, o que resta não é o medo, mas o convite silencioso da transformação. O caminho, que antes parecia enredado e escuro, se revela como uma espiral de possibilidades, onde cada passo é uma escolha de reconexão com aquilo que você havia esquecido. Não há mais retorno ao que foi. O que foi deixado para trás se desintegra na névoa do que não é mais necessário. Mas o que surge diante de você não é um novo caminho. É o seu próprio ser, redescoberto e ainda inacabado, como uma chama que precisa de ar para crescer. Há uma beleza crua na vulnerabilidade que você agora carrega. Uma força silenciosa que não precisa de aplausos, apenas de espaço para se expandir. E ao aceitar essa metamorfose, você percebe que o mundo, em sua complexidade, nunca foi um labirinto, mas um espelho que reflete a profundidade da sua alma. Tudo o que você viu lá fora sempre esteve dentro. Você finalmente começa a compreender isso. Ao olhar para trás, para as feridas, para os medos e para os traumas que insistiram em se mostrar, você entende. Eles não eram obstáculos, eram mestres silenciosos. Cada dor, cada perda, cada desilusão era um pedaço de um quebra-cabeça maior. E agora você pode começar a ver esse quadro, não como uma vítima das circunstâncias, mas como um ser humano que, através do sofrimento, moldou sua própria força. E com essa força, vem a responsabilidade de viver com verdade, com coragem e com a certeza de que a sua jornada está apenas começando. Porque por mais que as camadas se dissolvam, o núcleo de quem você é se mantém intacto, pronto para viver
Então, aqui neste momento, uma pergunta surge, não para responder, mas para continuar a ecoar. Se você tivesse coragem de se olhar sem filtros, o que veria? E mais importante, o que faria com essa visão? Se algo dentro de você ressoou, algo que você não pode mais ignorar, não deixe que o eco se perca. Curta, comente e compartilhe, e convide outros a se olharem também. Porque este não é um espaço de distração, é um espaço de revelação. E ao nos unirmos, nos tornamos espelhos uns dos outros, cada um refletindo aquilo que os outros ainda não se atreveram a ver.